Graça e paz, Deus esteja abençoando a tua vida, que hoje seja o dia marcado por Deus para a tua vitória, a virada do teu cativeiro. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, que está lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João, ele já estava escrevendo que o mundo ele estava ficando hostil para as coisas concernentes a Cristo. Tá? Então ele já falava aqui no anticristo. A Bíblia diz que no final dos tempos surgirá uma figura totalmente contrária ao caráter e aos ensinamentos de Cristo. Quer dizer, surgirá uma figura. Veja que eu não estou falando pessoa, né? Surgirá uma figura. Essa figura será totalmente contrária a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a tudo aquilo que falar da palavra de Deus. Esta figura será contrária. E esta figura que nós estamos falando é o anticristo. É justamente o anticristo que João estava falando. Anticristo, quer dizer, aquilo que é contrário a Cristo. Aquilo que é inimigo de Cristo. Aquilo que é inimigo de Deus. Tá? E eu penso, eu particularmente na minha humilde opinião, eu penso que essa figura, o anticristo, essa figura anticristã, já se encontra no cenário mundial. Estou citando nomes, não estou citando designações, mas essa figura do anticristo, ela já se encontra, já está no cenário mundial, tá? E isso que eu estou falando também não é uma afirmação, tá? É algo que a gente pode perceber, tá? É uma suspeita, uma suspeição, tá? Diante dos fatos que estão ocorrendo, tá? No mundo. Os fatos, as coisas que estão ocorrendo no mundo são coisas distantes de Deus, são coisas que são contrárias a Deus. Tá? E além das profecias bíblicas que estão ocorrendo, que estão se cumprindo. As profecias bíblicas, as profecias que o próprio Jesus Cristo nos alertou, tá? Pestes. Tem surgido aí pestes, doenças, enfermidades aí que o homem não conhece. A ciência não conhece. Tem dizimado milhares, milhões de pessoas, tá?
pestes, e termina uma peste e vem outra, e termina um mal e vem outro, tá? O próprio avanço da ciência também, a ciência tem avançado. A ciência tem descoberto coisas, tá? Que alguns anos atrás nós acharíamos que era impossível. Então a ciência tem sido tem tido um avanço, né? Um avanço muito grande, tá? Um outro sinal também que a Bíblia diz, tá? É a grande apostasia, tá? E a apostasia não é só aquelas pessoas que abandonam a fé sai da igreja e abandonam ali a Bíblia, abandonam a comunhão com Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com Deus. A apostasia às vezes se dá na pessoa que está dentro da própria igreja. Muita gente dentro das igrejas, tá, que estão apostatadas da fé. Estão ali apenas de corpo presente, mas já perderam a fé já naufragou há muito tempo. A grande apostasia, ela não se refere às pessoas que estão longe da igreja, não. Às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, gostam das músicas, gostam lá das pregações, dos pastores, mas estão longe da fé, longe da comunhão com Deus. Quer dizer, o afastamento das coisas de Deus. Estão ali só de corpo presente ali. A maldade do ser humano é que o ser humano ele tem se mostrado mal. Cada vez mais você vê as notícias nos jornais, na televisão, você vê as notícias de coisas que têm acontecido que você diz assim, como pode acontecer isso? Como pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Tá? A maldade do ser humano. O ser humano perdeu totalmente o amor, perdeu totalmente a consideração por outro ser humano. Não há respeito mais a pai, a mãe, a avó, a ninguém. Então são sinais. Outra coisa também, o pecado banalizado. As pessoas têm praticado pecados, tá? E elas não se conscientizam que aquilo ali está errado, porque ela acha que está certo. Tá? A corrupção do gênero humano. Lembra lá dos tempos de Noé? Os tempos de Noé, a Bíblia fala na corrupção do gênero humano. O ser humano se tornou completamente insensível. E a pornografia, tá? A pedofilia, tá? As pessoas têm sido usadas pelo mal. Satanás tem feito, tá? Coisas, tá? E pessoas têm feito à vontade dele, tá? Para ir fazendo coisas horríveis. Por outro lado, eu às vezes questiono se o anticristo será ou é um ser humano, quer dizer, um homem, ou o próprio sistema anticristão, o próprio sistema. Você vê que o sistema mundial ele é totalmente anticristão. Então,
eu às vezes me questiono perguntando se o anticristo vai ser uma figura humana ou um sistema anticristão. Naturalmente, esse sistema, tá, o unificado, tá, contra Cristo, tá, e comandado por seres humanos, por ser humano, tá, e será aí o líder mundial. Quer dizer, o que já estamos vendo acontecer no mundo, quer dizer, esse sistema. Tudo que se fala em Cristo, em Jesus, não tem abertura no mundo. Tudo que acontece no mundo é totalmente contrário às coisas cristãs. Um sistema onde Cristo não tem vez. Cristo não tem vez. Onde a Bíblia é um livro antiquado, um sistema que enxerga a Bíblia não como palavra de Deus, tá? Mas como um livro antigo e desmoralizado. E às vezes até pessoas que estão, às vezes, dentro das igrejas, tá? Onde as igrejas do satanismo, né, crescem a cada dia, tá? A igreja de Cristo, a igreja de Cristo está dormindo. Eu vejo no livro de Apocalipse, tá, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São as duas últimas igrejas, tá, ali da carta de Jesus às igrejas da Ásia. Então, eu vejo a igreja de Filadélfia como a igreja fiel ao Senhor. A igreja que vai ser arrebatada. A igreja que sofre a perseguição, tá? Mas é uma igreja fiel. É a igreja fiel à palavra de Deus. E a igreja de Laodiceia, que parece uma igreja fiel, mas não é. E Jesus fala, porque não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a igreja, tá, de Filadélfia está dormindo. Está dormindo. Parece que se acostumou com as ondas deste mar, né? Deste mar. Está ali navegando nas ondas do mar. Quer dizer, acorda, igreja. O noivo está chegando. Jesus falou que quando estivesse acontecendo essas coisas, estaria perto, próximo à vinda dele. E o anticristo, né? Seja uma pessoa humana ou um sistema anticristão, eu tenho a plena certeza de que será algo maligno e muito poderoso, porque terá a unção maligna de quem? Do dragão, do diabo. A Bíblia diz que o anticristo não estará sozinho. Seja ele um sistema ou seja uma pessoa humana, ele não estará sozinho. O diabo estará dirigindo ali aquele sistema ou aquela pessoa anticristã, anticristo, tá? E será um trio maligno, tá? A Bíblia nos fala do anticristo, do falso profeta e da besta, tá? Será um trio maligno que estará comandando o mundo, tá? Eu creio que a igreja será arrebatada, tá? Arrebatada antes da tribulação, antes do anticristo mostrar a sua face, se revelar, tá? Eu creio que a igreja será arrebatada.
tá bom? Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai subir aos céus, estará com o Senhor, tá bom? Nós temos que estar preparados para essa subida, para esse encontro com o Senhor, tá? E essa unção maligna aí do que o anticristo estará, esse sistema anticristão estará recebendo, ou já está recebendo, melhor dizendo, já está recebendo, será a unção maligna do dragão, unção maligna do diabo, tá? Que estará fomentando, que estará alimentando o sistema, e seus auxiliares, né? Seus auxiliares, Satanás e seus demônios. E também terá o amparo, como já falamos, de um líder religioso, que vai ser um falso profeta. O falso profeta, entendeu? Será um líder religioso. Eu não estou citando aqui, citando religião A ou B, tá? Mas será um líder que será respeitado mundialmente pela sua religião, pela sua espiritualidade, tá? Sua espiritualidade, que estará dando ali amparo ao anticristo, né? E esse líder fará com que todos creiam nele e o idolatrem. Idolatrem quem? O anticristo. E o adorem o anticristo, ao ponto de se deixarem marcar por fidelidade à besta, ao anticristo. Se deixarem, a Bíblia diz que será colocada uma marca na mão direita ou na testa, tá? Sem a qual ninguém poderá vender ou comprar. Então as pessoas se deixarão marcar por admiração a esse anticristo, seja ele um sistema ou seja ele um homem, por admiração ao anticristo, que as pessoas se deixarão marcar por simpatia, por fidelidade, está me faltando a palavra, fidelidade à besta, ao anticristo. Agora, diante dessas evidências que nós estamos vendo aí no mundo, nós podemos perceber que, como já falamos, né, esse anticristo já está presente aí no mundo aí, seja ele um homem ou um sistema, mesmo que seja, entendeu? No início, tá? Mesmo que esteja ainda tímido, tá? Em mostrar a sua face, em tirar a máscara, tá? Em tirar a máscara. Mas também, por outro lado, nós devemos nos alegrar. Por quê? Se o anticristo, nossa, a Bíblia diz, né? Quando ele estivesse se fazendo notório, se o anticristo já está no mundo, já está aí, visível, e aquele que tem visão espiritual e tem percepção, que tem discernimento de espírito, pode perceber, tá? E nos alegrar, porque se o anticristo está no mundo, é porque Cristo está voltando. É porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que será num piscar de olhos, tá? Jesus virá arrebatar a sua igreja. Agora, Jesus não vem arrebatar a igreja X, a igreja Y. Jesus vem arrebatar os fiéis. Os fiéis, tá? Não vai ser a igreja A ou B, tá? Mas será os fiéis. O arrebatamento é para os fiéis que se encontrarão com Cristo nos ares, tá? E a Bíblia ainda diz mais, que aqueles que dormiram em Cristo, quer dizer, aqueles que morreram, cristãos, fiéis, estes ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17.
Depois você pode consultar lá na tua Bíblia, tá? Esse momento do arrebatamento, tá bom? O anticristo ainda não se declarou, porque há um que o impede. Nós sabemos, a Bíblia fala sobre isso, que quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus também vai ser retirado junto com a igreja. Porque a missão do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra é auxiliar a igreja, preparar a noiva para o encontro com o noivo, para o encontro com o cordeiro. Então, o Espírito Santo de Deus é ele que está preparando a noiva. Então ele veio para auxiliar a igreja, para ensinar a igreja, para conduzir a igreja a este encontro. Quando a igreja, os fiéis forem arrebatados, o Espírito Santo de Deus também será retirado junto com a igreja. Junto com a igreja. Aí, com a retirada, com a saída do Espírito Santo, tá? O anticristo estará com ação livre no mundo. Por enquanto ele ainda não se declarou, não está agindo, não mostrou as caras ainda, não tirou a máscara, porque o Espírito Santo está no mundo, o Espírito Santo está aqui com a igreja, tá? Mas quando for retirado, tá? Quando for retirado, certamente o anticristo, aqueles que ficarem aqui, aqueles que permanecerem aqui para a grande tribulação, que aí começará um período de 7 anos, assim que a igreja for arrebatada, iniciará um período de 7 anos, tá? Onde a Bíblia chama de tribulação. 3 anos e meio de engano do anticristo e os outros 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Onde o anticristo estará agindo, tá? E as pessoas que ficarem aqui, infelizmente, sofrerão muito porque os demônios estarão com ação livre, O livro de Apocalipse diz que será aberto o abismo, e de dentro do abismo surgirão figuras horríveis, tá? Que estarão dominando a terra. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver no mundo, enquanto a igreja estiver no mundo, o Espírito Santo de Deus estará com ela, estará com os fiéis. E eu termino lendo um outro texto bíblico, tá? Para você meditar. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, versículo meia dúzia. E diz assim: E agora, vós sabeis o que o detém. O detém quem? Detém o anticristo. O que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E agora vós sabeis o que o detém. Quem o detém? O Espírito Santo de Deus está presente. Enquanto ele estiver presente, tá? O anticristo não pode se manifestar como o anticristo. Tá bom? 2 Tessalonicenses 2, 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Meu amado, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa hoje estar falando ao teu coração. E graça e paz. Em nome de Jesus, para você e tua família. Amém?